Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui reunidos na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Temos hoje o nosso convidado Milton José, que vai trazer um tema muito importante para nós, que é a porta estreita. Estreita que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um tema muito oportuno. Antes de Milton começar a sua palestra, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, Psicografia. Capítulo 42. Por um pouco. Escolhendo antes de maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus 11, 25. Nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das curiosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando a imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece à subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem reparasse a brevidade dos dias e que dispõe na terra, se visse a extinguidade dos recursos com que pode contar no vaso da carne em que se movimenta, certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalou a disputar nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos os perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino na cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem,
porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. É uma mensagem muito rica de Emmanuel. Tem várias reflexões. O exemplo de Moisés, gestão das situações e o foco no espírito. Eu vou agora solicitar ao nosso irmão Carlos André para dar início à prece e, em seguida, passar a palavra para o nosso irmão Milton. O Mestre e amado Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para mais uma noite de estudo sobre os teus ensinamentos. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie para compreender bem teus ensinamentos e auxilia também o nosso irmão Milton, que vai fazer a palestra de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Nos abençoe Jesus e que a gente possa refletir um pouquinho sobre o tema da noite. Kardec, no capítulo 18, ele coloca vários temas interessantes, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, ele traz algum tema nesse sentido. A mensagem que foi lida há pouco pelo irmão também acaba colaborando, porque todos esses são chamados, da espiritualidade, chamados daqueles que já alcançaram a angelitude, chamados principalmente de Jesus e seus emissários. Mas que todos nós ainda temos uma grande dificuldade de vivência do Evangelho. Pelo menos nós, que somos aqui do Ocidente, nós conhecemos Jesus e os seus ensinamentos, e para nós, particularmente do Espiritismo, nós temos Jesus como nosso guia, o nosso modelo. Porém, os seus ensinamentos ainda acaba tendo uma grande dificuldade de compreensão e vivência da nossa parte. Isso é natural ocorrer porque nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações. Kardec, inclusive, nessa mensagem, fala disso. A Terra é um planeta de provas e expiações, portanto, o mal ainda predomina. O que é o mal? O mal é tudo aquilo que nos afasta do nosso sentido, do nosso propósito, daquilo que, de fato, vai nos levar a alcançar a perfeição, já que esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Está lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Deus impõe a reencarnação para que todos vós chegueis à perfeição. Então, se estamos aqui para chegar à perfeição, estamos dentro de um mundo de provas e expiações, então nós precisamos realmente de um guia, de um modelo, que é Jesus, para todos nós cristãos, que acaba tendo os seus ensinamentos expostos a todos nós há mais de 20 séculos, mas ainda nós temos uma grande dificuldadezinha de compreensão, porque a gente ainda se melindra, a gente ainda sofre, a gente ainda se abate diante de algum obstáculo, de alguma intempérie, de alguma dificuldade que se interpõe ao nosso caminho. Como eu falei, ainda é natural que isso ocorra, mas, por outro lado, nós estamos ainda atrasados nesse processo de compreensão. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, é o que Kardec, é um dos versículos que Kardec acaba trazendo para esse ponto da nossa discussão, que é aquele que diz: entrai pela porta estreita, que larga é a porta da perdição, e espaçosos são os caminhos que ela conduz. É mais um chamado, é mais um convite, é mais um aviso de Jesus, para que a gente realmente busque aquilo
que é eterno, aquilo que é imortal, aquilo que realmente importa, e aquilo que realmente aplaca a nossa sede ou acalenta o nosso coração, que de fato é todos esses sentimentos que são a favor da caridade, né? Se a gente conseguir estipar orgulho, ambição, inveja, orgulho, ciúme, todos esses sentimentos que acabam nos atrapalhando na nossa caminhada, seria de fato muito bom. Mas a grande maioria de nós, segundo informações até dos próprios espíritos, encarna, vive, desencarna, encarna, vive, desencarna e não sabe nem o que é que está acontecendo, infelizmente. É tanto que no nosso lar, nos mensageiros, a gente vai ver exemplos de alas lá com espíritos que estão iguais a gente, né? Todos nós somos espíritos que estão ali ainda inconscientes, dormindo, porque não têm condições de recobrar a sua consciência e enxergar o mundo como ele é, né? Então, de fato, o mundo, como a gente sempre comenta, a vida verdadeira é a vida do espírito. Do espírito. Não quer dizer que a vida verdadeira é do mundo espiritual. Quer dizer, a vida verdadeira é a vida do espírito, onde quer que ele esteja. Ele pode estar aqui, ele pode estar no mundo espiritual. A vida verdadeira é onde ele se encontra. Então, o que é que importa para todos nós? O presente. O que é que importa para todos nós? Estarmos aqui, na Terra, nesse momento. Esse é o nosso melhor momento da reencarnação. Às vezes a gente, principalmente nós que abraçamos o Espiritismo, dentre outras doutrinas que são espiritualistas, acabam dizendo, a vida é lá, então aqui é falsa? Aqui da vida é falsa aqui? Qual o sentido de estarmos aqui? É o que Kardec esclarece nas perguntas 132 em diante. Nós estamos aqui para chegar à perfeição, esse é o nosso melhor momento. O problema é que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar, se libertar desse processo de ignorância que ainda habita, né, as nossas mentes, os nossos corações. A gente tem essa grande dificuldade. Então Jesus, quando ele traz nesse versículo 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Nós pegarmos outros versículos bíblicos, Jesus faz referência a essa porta, diversos outros. Se pegarmos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, ele diz, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No mesmo capítulo 10, já no versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Quem me seguir irá obter a salvação, irá ser salvo. Então, Jesus, ele é a porta. Os seus ensinamentos é a porta. Só que a gente ainda está um pouco distante de compreensão e vivência dos ensinamentos de Jesus. Porque nós vivemos ainda com algumas máscaras. E aí acontece alguma coisa em casa, no trânsito, no trabalho. Qualquer coisa que acontece, a gente realmente sofre, né? Como eu falei, é natural que socorra ainda. A gente ainda não está preparado. Mas aí, eu acho que vocês podem fazer uma análise, né? uma análise de consciência, e a gente vê que é muito difícil a gente mudar, ou a gente mudar algum comportamento, ou a gente mudar a direção apenas assistindo uma palestra, apenas lendo um livro, ou vendo um filme, ou vendo uma mensagem. É muito difícil a gente ter notícias de alguém que mudou o seu comportamento, a sua mente, a direção ao qual está caminhando, porque viu um filme ou viu uma palestra. Agora, é natural, pode ser que até que tenha, mas provavelmente são casos raros, né? Porque isso é ler algo e mudar. O que a gente mais observa, que talvez vocês já tenham observado isso, pessoas que acontece alguma coisa, né? Um diagnóstico de alguma doença, né? Um acidente, a perda de um ente querido, e diz, não, eu mudei depois que isso aconteceu. Então, vez ou outra, a gente escuta alguma coisa de algumas pessoas que aconteceu alguma coisa trágica, né? Para a nossa condição atual, e acabou modificando o seu campo de visão, modificou seu caminhar, né? Mudou a sua compreensão de vida.
Então, por isso que, às vezes, não é que o Espiritismo faz apologia à dor, de forma nenhuma. Se a dor estiver aqui, a recomendação é ir para o outro lado. Mas, às vezes, tem coisas que são inevitáveis. Então, por isso que Jesus ele coloca nos seus ensinamentos avisos. O Espiritismo traz também através de Emmanuel, André Luiz, principalmente Emmanuel, que faz uma leitura bem profunda dos versículos bíblicos e acaba trazendo para a gente alguma coisa mais clara, talvez, né? Uma compreensão mais à luz do Espiritismo e acaba nos ajudando nesse processo de compreensão. Mas tudo aquilo são avisos para que a gente possa tentar, né, avançar, evoluir. Nós estamos ainda, né, como eu falei, um mundo de provas e expiações, que é um mundo mais próximo do começo do que propriamente de um mundo mais avançado. Os espíritos acabam trazendo para a gente que o próprio Emmanuel acaba nos dizendo que os espíritos que já chegaram na angelitude, os espíritos que já conseguiram alcançar uma visão diferente da vida, né, já conseguem se enxergar enquanto espírito, que nós podemos perder o corpo e ainda não se compreender espírito. E o que é se compreender espírito? É eu entender que eu sou regido pela porta estreita, que é Jesus. Que são seus ensinamentos. Uma vez que eu consiga me identificar enquanto espírito, eu faço uma distância entre o personagem, eu sou Milton, eu estou Milton, eu sou Milton. Eu estou Milton, eu sou um espírito que já teve diversas encarnações e vai ter diversas outras, quantas forem necessárias. Então eu sou um espírito, mas eu estou no personagem Milton passando por algumas disciplinas, atravessando um curso dentro do planeta Terra para que eu possa trabalhar algumas coisas internamente. A compreensão de espírito é essa. O espírito superior, quando ele encarna na Terra, é claro que muitos são, inclusive, alertados. Cuidado, você vai retornar à Terra. A Terra ela é um mundo de provas e expiações, e há o esquecimento do passado, que acaba dificultando um pouco e tal. Alguns espíritos que já estão num nível mais avançado, que a maioria de nós, eles são alertados com relação a isso. Mas aqueles espíritos que já chegaram num processo de angelitude, num processo de despertar, eles encarnam na Terra e eles entendem que eles estão aqui para passar por algumas situações. Então, nada é pessoal, nada vem para nos derrubar. Às vezes acontece alguma coisa e diz, puxa, eu joguei pedra na cruz. Isso está acontecendo comigo, mas por que eu? Por que eu? Nada disso. O espírito que já tem uma visão diferente, ele já enxerga aqui de uma forma diferente. Mas ele não pergunta mais por quê. Ele pergunta para quê. Para que eu tenho que passar por isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? Por quê? Porque esse processo de interação é que vai realmente dizer o quanto nós iremos crescer. Processo de interação. Eu sempre dou esse exemplo às vezes as pessoas dizem, se eu fizer caridade, porque fora da caridade não há salvação, então se eu fizer caridade, dá cestas básicas às pessoas. Vamos supor que eu dou 1000 cestas básicas todos os meses às pessoas. Eu estou salvo depois de 30 anos, 40 anos, 50 anos dando cestas básicas. Não. Quem recebeu as cestas básicas vai agradecer. Mas você só vai conseguir ganhar alguma coisa dependendo do seu relacionamento com aquela doação. Dependendo do que você sente com aquela doação. Não é o que a gente dá, é o que a gente se transforma enquanto a gente faz a doação. É o que a gente se transforma enquanto faz o trabalho. É o que a gente se transforma enquanto doa de si, porque não é doar coisas, é doar de si. Então, eu aprendo, eu doei porque eu me compadeço das pessoas. Opa, já é uma virtude. Eu doei porque realmente eu me desapego dessas coisas. Opa, já é outra virtude. Então as pessoas precisam trabalhar, entre aspas, egoisticamente, para tentar aprender alguma coisa. Ninguém dá nada de graça, não. Nós precisamos aprender alguma coisa. O que é que eu estou aprendendo com isso? Eu estou me libertando? O que é que eu estou conseguindo aprender? Eu estou me desapegando? O que é que eu estou ali inserido
e o que é que eu estou me transformando enquanto eu faço aquilo. Então essa porta que Jesus fala são seus ensinamentos. Ele próprio diz, né, no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou a porta. Ele diz isso. Emmanuel também diz isso, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na mensagem de número 20, ele vai nos dizer, em se tratando desse versículo, ele vai nos dizer que a porta estreita é uma aspiração dos espíritos que estão vindo aqui na Terra. Os espíritos que encarnam, que estão ali naquele processo reencarnatório, que está ali participando do seu projeto reencarnatório, eles pedem a porta estreita. Note quando a gente tem uma consciência. Note quando a gente tem a consciência. É igual se eu dissesse assim, vamos fazer um exercício aqui. Todos nós iremos para uma sala vizinha passar 30 minutos lá. E o propósito lá, de estarmos lá, é ler uma página de um livro. Vamos supor que seja isso. Nós iremos passar meia hora em uma sala vizinha e vamos ler uma página de um livro. Só esse é o propósito. Aí a gente chega lá, nessa sala, tem um coffee break, aí tem uns docinhos, aí tem uns brigadeiros, aí tem um bolo, aí tem alguém chamando para conversar, e tem a fofoca, e tem isso, e tem os grupinhos. Então, mas se eu for com consciência, porque aqui o propósito é ir lá 30 minutos para ler uma página. Então a diferença nossa para um espírito superior é isso. Ele vai lá, lê as 30 páginas, não se distrai e volta com a missão cumprida. A grande maioria de nós iríamos para lá, comíamos todos os brigadeiros e pegava até para levar para casa, para que os outros não pegassem, né? E ainda entrava no grupinho da fofoca, ia para lá, ia para cá, e a gente ia, cadê a página? Eita, uma página era para ler. Então, o propósito é esse, né? Ler uma página. Quando a gente se encarna, é o que Emmanuel diz no Vinha de Luz, na mensagem de 20. Quando a gente tem consciência do espírito e está ali nesse projeto reencarnatório, prestes a reencarnar, a gente pede a porta estreita. Eu queria dificuldades. Emmanuel diz isso. Eu queria dificuldades. Eu vou reencarnar? Você vai reencarnar. Puxa, eu queria uma dificuldade. Você não quer nascer galego do olho azul? Não, de jeito nenhum. Eu quero nascer sem um braço, sem uma perna, e só enxergando de um olho. E quando eu tiver com 50 anos, você tira o outro olho. Vai ser uma maravilha para mim. Nós pedimos coisas nesse sentido. Porque nós sabemos que o propósito é ir lá ler uma página. Ele sabe do propósito dele. Um espírito superior, ele vai lá ler a página. A maioria de nós, não. A maioria de nós chega aqui, a Emmanuel diz isso, né? No decorrer da mensagem. A maioria de nós chega aqui e aí esquece, claro, né? Nós temos o esquecimento do passado, mas nós temos um lembrete em nossa consciência do que de fato importa na nossa vida. Nós temos um lembrete. Todos nós sabemos o que de fato importa. É tanto que nós avançamos, né, ao longo desses anos e criamos. Hoje uma colega estava comentando sobre a violência que está tamanha e tal, e aí outro colega comentou que no passado nós íamos para o Circo de Roma, por exemplo, de entretenimento no final de semana para ver os leões comerem os cristãos, as pessoas, as famílias, as crianças que eram ali jogadas. E ali era entretenimento. As pessoas iam ali para rir, para bater palma. Hoje a gente já não aceita esse tipo de entretenimento. Hoje não aceita. Então, assim, a humanidade ela tem crescido ainda devagar, né, ainda lentamente, mas ela tem avançado um pouco nesse propósito de compaixão para com o outro. Ainda não está do jeito que gostaríamos, com certeza. Mas a preocupação nossa é com a gente, né? O mundo lá fora não vai estar, de fato, do jeito que a gente gostaria, mas o mundo dentro da gente deveria estar, pelo menos, do jeito que a gente gostaria que ele estivesse. Mas a maioria das vezes está um caos, né? A gente está um caos e fica perdendo tempo. É o que Emmanuel diz, né, no livro O Espírito da Verdade. É uma mensagem de número 14 do Espírito da Verdade, e ele diz que a porta estreita é o aproveitamento das horas. A porta larga é a perda de tempo. Então, o que mais prejudica a todos nós, espíritos aqui na Terra, é a perda de tempo. A perda de tempo, a perda de oportunidades de crescimento.
que são perdas de oportunidade de crescimento. Nós não precisamos ir atrás das provas, nós não precisamos ir atrás daquilo que vai nos levar à perfeição. Isso já está disposto ao nosso redor. Isso já está ao nosso redor. A gente que ainda não conseguiu alcançar. O nosso campo de visão ainda é míope. A gente não consegue entender. Então a gente acha que para adquirir a salvação, ou para sair daqui melhor, a gente precisa abrir um lar de idosos, uma creche, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Mas na realidade, o planeta Terra de provas e expiações, ele já é para isso. É igual a gente ir para uma escola, uma faculdade, um curso, e chegar lá a gente querer dar as regras. Ah, não, para eu passar na prova eu preciso fazer isso. Aí eu preciso subir aqui. Aí o professor dizer, não, eu já tenho a minha metodologia. Eu vou ensinar, depois eu vou aplicar uma prova oral, uma prova escrita, um teste, um trabalho, mas ele já tem a regra. O planeta Terra ele já tem a regra disposta. Pena que a gente ainda não consegue compreender. De fato, a gente não consegue compreender quais são essas regras. Mas nós precisamos, o quanto antes, abrir os nossos olhos, o nosso campo de visão, para avançar, para crescer. Com esforço, o Espiritismo, né, no Livro dos Espíritos, acaba nos trazendo que precisa de um pouco de esforço. Né? Emmanuel já acaba também nos ajudando, né, dizendo que nós precisamos entender que nós precisamos de muito esforço para passar por esse grande campo de trabalho. Nós estamos num campo de trabalho, né? Aqui a Terra, nós não viemos a passeio, é um mundo de provas e expiações, é um mundo de aprendizado, e a gente precisa, o quanto antes, começar a ter esse aproveitamento das horas. Esse aproveitamento das horas é importante. Era muito bom se a gente viesse com um discurso aqui superficial. Dizer assim, vocês estão numa casa religiosa. Numa casa religiosa, Deus vai abençoar todos vocês. Todos os seus problemas acabaram. Vocês não vão ter mais problema. Aqui ficou tudo, e a partir de agora vocês são felizes, não tem mais doença, não tem mais isso. Isso seria muito bom, né? Talvez algumas religiões acabam tendo esse discurso, talvez, não sei. Mas no Espiritismo, Kardec, ele é muito racional. Ele nos convida a colocar os dois pés no chão. Por isso que ele diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão face a face, em toda a época da humanidade. Então, Kardec ele não trabalha com superficialidade. Ele traz para a gente o que de fato importa para a gente avançar, para a gente crescer. E sem esforço a gente não consegue. No livro chamado Abrigo, psicografado por Chico Xavier, lá na mensagem do número 12, Emmanuel diz isso, né? Ele diz que nós precisamos do esforço, né? O esforço é necessário para o crescimento. E as lições, ele traz essa frase, as lições mais preciosas vêm do nosso suor. Então a gente não consegue, se a gente realmente vivesse na superficialidade, alguém nos abraçando, na superficialidade, que alguém realmente fizesse algo por nós, que alguém livrasse, a gente viesse numa casa espírita e de repente todos os nossos problemas acabassem. Então qual seria o nosso mérito? Qual esforço a gente teria? Qual habilidade, qual competência a gente iria exercer, né? A gente iria adquirir, né? Aí a gente precisa adquirir, a gente precisa avançar. É igual o exemplo que eu dou da paciência. Puxa, a gente pede, né? Deus, dê-me paciência. Sempre eu dou esse exemplo, não canso de dar. Dê-me paciência, mas paciência é uma habilidade que precisa ser adquirida. Para que você adquira paciência, vai vir problemas, dificuldades, aperreios, né? Como falamos aqui no Nordeste, aperreios. E isso vai fazendo com que a gente não pergunte por que a gente está passando por aquilo, mas para que isso está me alcançando. E a partir daí a gente vai adquirindo. Uma hora ou outra, a paciência em determinada área da vida vai acontecer. Nós trabalhamos, a Terra trabalha com disciplinas. Não é que a gente desperta e acaba, vira. Não, é uma disciplina por vez. Nessa área eu consegui avançar, nessa aqui também, nessa aqui luta também. E essa área aqui eu consigo trabalhar melhor, essa daqui eu não consegui trabalhar. É tanto que às vezes, não sei se vocês já escutaram isso, às vezes a pessoa diz, perdoa,
ou alguma coisa nesse sentido, né, que foram as mensagens de Jesus. Aí o pessoal disse, essa aqui eu não, já desisti, vou deixar para outra encarnação. Não, essa aqui perdoar não, vou deixar. Às vezes as pessoas dizem isso de forma de brincadeira, mas na realidade não tem como deixar para a próxima, mas tem algumas disciplinas que a gente não consegue avançar, de fato. A gente não consegue avançar. Então a Terra, ela proporciona alguns testes para a gente. E esses testes, às vezes as pessoas dizem, então eu estou passando por uma grande dificuldade é porque eu fiz alguma coisa lá no passado. Não necessariamente, que a Terra é um planeta de provas e expiações, e Emmanuel diz isso lá no livro Encontro de Paz, na mensagem de número 30, psicografado por Chico Xavier. Emmanuel vem dizer, não digas que toda problemática do sofrimento está ligada a um erro do passado. Porque sem dor nós não teríamos um aviso edificante. E sem obstáculo ninguém adquire experiência. Livro Encontro de Paz, mensagem de número 30, psicografado por Chico Xavier. Ele diz, olha, esse negócio de estar pagando, não é esse negócio de estar pagando. A Terra ela é um planeta de provas e expiações. Então nós precisamos verificar, né? A Terra ela tem a sua própria metodologia, e a gente falhou em algum canto, falhou em outro, não é que a gente precisa pagar isso, porque não, você precisa, é mais profundo do que isso, porque senão seria fácil. Eu fiz algo de errado, fiz mal a alguém, então alguém vem e faz mal comigo e está tudo pago, quite. Não é assim. Nós precisamos compreender. Então, se eu fiz alguma coisa para com alguém, tem algo por trás disso. Eu não respeito pessoas, eu não gosto de determinado tipo de pessoas, isso, aquilo. Opa, então tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. E essa metodologia da Terra, às vezes, vem, na maioria das vezes, com dores. É onde a gente consegue, a Terra, através da sua metodologia, consegue alcançar a consciência humana e ela conseguir, como eu falei no início, é muito difícil a gente mudar com a palestra. É o que Alexandre diz no livro Missionários da Luz, né? Alexandre, para André Luiz, né? Quando ele diz que mentes cristalizadas de longas datas não se desdobram com o esforço de um dia, com o esforço de uma palestra. Como se ele fala porque algumas pessoas estavam ali em um determinado local, numa situação muito deplorável. E André Luiz queria ir lá falar com eles. Olha, por que vocês estão assim? Vocês são espíritos igual a mim, por que vocês estão nessa situação, né? Igual pessoas que se drogam, né, através do álcool, através das drogas ilícitas, lícitas, e aí alguém vai lá e diz assim, não, peraí, eu vou chamar esse grupo aí, que está aí usando essas drogas, tem 10 pessoas, eu vou chamar eles e vou dizer, meu amigo, por que vocês estão aí nessa situação? Isso aí está prejudicando o corpo, mas não é assim. Aí o que é que Alexandre diz? Mentes cristalizadas, se ele já tem essa mente cristalizada, pedrada, ele não vai se desdobrar ao esforço de um dia. Vamos voltar em outro momento, deixa eles aí do jeito que estão. Por quê? Porque aos poucos, às vezes a dor acaba, e nem a dor, às vezes, consegue fazer com que as pessoas se convertam. Um estudo que saiu há uns 2, 3 anos atrás, da área da cardiologia, né, os médicos estavam falando que pacientes cardiopatas com dificuldade, né, ali com alguma doença cardíaca, eles foram chamados ao consultório e o médico passou algumas recomendações. Olha, agora você está com determinada doença, você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. De 10 pessoas, só 3 seguiram a recomendação. Então, note, você está diante de um diagnóstico, coração, órgão vital para todos nós, e a partir daí você não deveria fazer isso ou fazer aquilo. Pessoas que fazem. Você já ouviu falar, por exemplo, na rua que eu nasci não, que eu cresci, tinha um senhorzinho, acho que ele morreu com quase 100 anos, mas ele fumava, desde a minha infância ele fumava bastante. Tal. E aí, depois ele teve um problema de saúde, aos 70, 80 anos, e aí as filhas levaram lá e ele falou, doutor, fale para ele parar de fumar. Peça para ele parar de fumar, 80 anos já. Ele fuma desde quando? Desde os 15, 20 anos que ele fuma. Minha filha, pode deixar.
não tem mais. Então, assim, às vezes não consegue mais deixar, né? A pessoa não consegue, né, largar aquilo, sabendo que a ciência acaba trazendo para a gente. A questão do perdão, por exemplo, a ciência até dos últimos 10 anos para cá, os estudos nessa área do perdão, por exemplo, aumentaram bastante. Né? A gente pesquisava no Google há mais de 10 anos atrás, você tinha poucos estudos científicos no mundo se tratando de perdão científico. Tinha poucos. De 10 anos para cá, foram aumentando e aumentaram bastante. Hoje tem vários pesquisadores, inclusive muito famosos, Universidade dos Estados Unidos, Universidade da Califórnia, tem vários pesquisadores. E o perdão, ele cientificamente acabou sendo comprovado que nos ajuda no processo de bem-estar, aumenta a nossa imunidade, gerando boas substâncias em nosso organismo e nos deixando saudáveis. Mas as pessoas não costumam perdoar, né? Porque isso é mais profundo, né? Merece algo mais profundo, é algo que a gente carrega de longas datas. Mas a ciência diz que isso vai nos ajudar. Raiva, nós sabemos, raiva, ódio, quando a gente realmente está ali naquele momento, a gente sabe que a gente mesmo bombardeia o nosso corpo, diminuindo a imunidade e abrindo espaço para as doenças. Sabemos disso, mas a gente não consegue, né? Eu falo a gente é grande parte, né? Talvez aqui no Bezerra não, aqui todo mundo consegue perdoar, e ninguém tem raiva, aqui no Bezerra o pessoal é mais avançado. Mas nos outros centros que eu vou, as pessoas não são tão assim, avançadas. Então a gente acaba tendo essa dificuldade, mesmo sabendo cientificamente. Imagina uma mensagem religiosa. Já faz 20 séculos que o Cristo diz, perdão das ofensas, amai o próximo, amai aquelas pessoas que vos faz mal. Então note que é uma grande dificuldade nossa nesse processo de compreensão da mensagem de Jesus, mesmo a ciência comprovando diversos benefícios de seguir os seus ensinamentos. Nós temos essa dificuldade. Infelizmente ainda a gente tem. Então por isso que a Terra, ela está avançando. Eu acredito não, isso é ciência, né? Tem um livro interessante de um psicólogo canadense chamado Os Anjos Bons. Ele faz um levantamento da violência lá do passado, séculos e séculos atrás, com a violência de hoje, e ele comprova no livro Os Anjos Bons que a violência tem diminuído. Ele comprova através de dados, né? Não sei se dados não eram suprimidos no passado, não era, mas ele comprova que a violência, de uma certa forma, tem diminuído. A mídia tem aumentado, né? Então, assim, realmente tem muita coisa, mas eu acredito mais no estudo dele, porque, de fato, a Terra ela vai crescendo. Mas nós observamos, né, atualmente, e no passado também, que ainda o orgulho, a ambição, ainda faz parte da criatura humana. Por isso as guerras ainda assolando atualmente, né, a condição humana aqui na Terra. Infelizmente, né? As guerras guerras próximas, né? Próximas, distantes, mostra ainda um país, um mundo, né? Um mundo, um planeta Terra ainda atrasado. Infelizmente, né? Mas não é o mundo lá fora que vai realmente modificar, né? São os corações humanos que vai começar a vibrar de uma forma diferente, se comportar de uma forma diferente, e aí sim nós iremos conseguir, né, enxergar, porque, como diz Haroldo Dutra, né, Jesus não pesca com redes, ele pesca com vara, é um coração por vez, é um coração por vez. Então o coração se converte. E tem espíritos aqui na Terra, espíritos são pessoas iguais a gente, né? Todos nós somos espíritos, nós estamos encarnados, espíritos desencarnados. Tem espíritos encarnados, desencarnados que já estão vibrando em um mundo diferente. Né? Um Chico Xavier já vibrava em um mundo diferente, já vivia em um mundo diferente. Irmã Dulce, Madre Teresa, todos eles já viviam no mundo de regeneração. Se não, daí para lá. Eles já conseguiam enxergar, já conseguiam se enxergar e vivenciar-se enquanto espírito e deixavam o personagem para lá. Porque quando a gente faz as nossas petições, por exemplo, né, para Deus, né, em nossas orações, por exemplo, a gente pede para o espírito, a gente pede para o corpo.
Aí tem isso. Nós temos essa dificuldade. Veja a nossa dificuldade de compreensão enquanto espírito. Né? Quando a gente está... eu estava ontem dando uma palestra, né, em um outro centro aqui próximo, e aí o pessoal estava comentando. Talvez a oração que mais alcançou, que teve o maior montante agora no final de dezembro, né, ali onde se comemora ali o Natal, né, o nascimento de Cristo, né, talvez a maior petição, o maior petitório, né, o maior pedido que foi feito nesse mês foi ganhar na Mega da Virada, né? Então talvez fosse isso. Então quando a gente vive como espírito, é diferente, né? Eu sou espírito, todos nós sabemos isso, né? Eu não sou, né, o Milton, eu estou o Milton e sou um espírito. Então quando eu faço as minhas orações, as minhas petições, eu preciso fazer essa distinção. Eu estou pedindo para o corpo ou eu estou pedindo para o espírito? Nós devemos pedir para o espírito. Nós deveríamos. Emmanuel nos diz, são raros aqueles que vão às suas casas de orações e fazem a oração de forma correta. São raros aqueles que vão para as suas casas de orações e fazem suas orações corretas. Porque na maioria das vezes a gente pede, Senhor, livrai-me disso, livrai-me daquilo outro, e eu quero, longe disso, longe daquilo. Mas nós estamos no planeta Terra, não temos controle sobre o externo. Nós temos necessidades que nós desconhecemos. Então as provas vão chegar. O importante não é isso. O importante é a gente pedir forças para que a gente possa enxergar realmente o que importa. As lições necessárias nas provas que nos alcançam. O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu preciso aprender com isso? E sair dessa vida melhor. Às vezes, a gente também cresceu. Se a gente fizer uma análise de consciência, a gente vai ver que lá no passado tinha coisas, o comportamento, palavras ditas, isso, aquilo, outro que a gente fez, fazia, e que hoje a gente diz, puxa, se fosse hoje eu não faria novamente. Eu não agi legal. Eu dei uma resposta assim. Então tem algumas coisas, né? Eu tenho na mente algumas coisas, né, que puxa, se fosse hoje, eu não agiria com fulano ou ciclano dessa forma. Então todos nós temos alguma coisa. Imagina com o tempo passando. Imagina quando a gente desencarnar. A gente vai dizer, puxa, bobagem. Foi uma bobagem aquilo que eu fiz, aquilo outro, eu agi hoje de forma diferente. É tanto que aquelas pesquisas, né? Tem várias pesquisas na internet com pessoas que estão ali já no estágio terminal, pessoas que já se passaram dos 90, pessoas que já estão próximas do desencarne. Isso tem na internet, tem várias, né? Começou nos Estados Unidos, há umas 2, 3 décadas atrás, e aí as pessoas foram replicando esses questionamentos, né? Esses dias eu vi um vídeo, né? Pessoas já acima dos 90 anos, o pessoal perguntando, você tem algum arrependimento na vida? Se você voltasse, você faria o quê? Então, todas elas, unânimes em dizer, puxa, eu passaria mais tempo com a minha família. Eu agiria de forma diferente com o ciclano. Eu iria trabalhar o abraço. Eu iria trabalhar o amor. Eu iria trabalhar mais a palavra. Eu iria escutar mais, falar menos. Então não teve, geralmente, nessas pesquisas não tem nada que diga assim, era para ter amontoado mais recursos financeiros. Era para ter comprado mais isso. Era para ter feito mais aquilo. Não tem. As pessoas são mais, né, introspectivas, elas começam a pensar mais, né, num lado mais imortal, em sentimentos, em algumas coisas que podem levar elas, de fato, a enxergar o que importa. Mas a gente ainda tem essa dificuldade, né, em enxergar o que importa, porque nós estamos encarnados. No livro Os Mensageiros tem um capítulo lá chamado A Queda de Otávio. A Queda de Otávio. Otávio chegou no mundo espiritual numa situação bem deplorável. E aí 6 espíritos ali se organizaram e disseram, não, Otávio, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar nesse processo aqui, né, de você reaprender as coisas aqui, e depois você vai reencarnar na Terra. E aí os 6 espíritos, né, se prontificaram, provavelmente é um projeto ali, provavelmente faz parte do trabalho desses espíritos, mas eles ficaram durante 3 décadas, 30 anos, ajudando Otávio. Levando Otávio para algumas coisas, levando Otávio para
para assistir algumas aulas, para participar de alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, 30 anos. E aí chegou o dia de Otávio reencarnar na Terra. E Otávio, emocionado, disse: meus irmãos, não tenho nem palavras para agradecer vocês. O desapego de vocês, o compromisso de vocês em me ajudar durante 30 anos. Vocês poderiam estar fazendo outras coisas, e a família de vocês, e os entes queridos de vocês, e as pessoas que vocês... Puxa, eu não tenho palavras para agradecer. Né? Eu não sei o que é que eu posso fazer para agradecer vocês. Eu não conheço vocês. Vocês me abraçaram aqui durante 30 anos, 3 décadas. E aí, um deles disse assim: Otávio, é o que você está falando, você poderia me ajudar de uma forma, você poderia nos ajudar de uma forma. Como assim? Pode nos ajudar. A gente também quer reencarnar na Terra. Você poderia nos receber lá, como enteado, como filhos, como alguma coisa? É claro, com certeza. Vocês, espíritos instrutores, foram todos vocês meus instrutores. Com certeza, receber vocês será uma bênção. Ele reencarna na Terra, o pai dele, junto com a mãe, tem a mãe que se consorciou, né, com o pai dele, teve 3 filhos, veio 3 filhos, e aí aos 13 anos, antes dos, acho que uns 6 anos, a mãe morre, fica lá os 6 filhos. Depois o pai de Otávio se consorcia com outra mulher que já tinha 3 filhos, trouxe os 3 filhos pequenos, ficaram os 6. Aos 13 anos ele perde ali o pai, aos 13 ele perde a mãe, depois com 16, 17 mais ou menos, se não falha a memória, ele perde o pai também. Então fica só a nova, né, a que era atual, e os 6 e mais Otávio. Otávio já não gostava da madrasta, que era um doce de pessoa, era uma instrutora também. Mas Otávio não gostava e acabou se rebelando contra ela, brigava, rebelou contra o pai, ficou aquilo. E aí, quando o pai morreu, a mulher disse assim: Otávio, eu não tenho ninguém. Você poderia me ajudar a criar 6 crianças? Porque eu tento trabalhar, você também, a gente juntos, talvez a gente consiga, mas eu sozinho não consigo. Eu disse: não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu não vou carregar esse fardo comigo. Eu vou embora. Você fica aí. Aí ela acabou morrendo prematuramente, as crianças foram dadas a um orfanato, e Otávio, aos 33 anos, morreu por sífilis. Quando ele desencarna, ele tem a mensagem lá, né? Alguém conta para ele: olha, é revelado para ele, aqueles 6 lá, eram aqueles 6 cá. Meu Deus, meu Jesus, isso foi o que eu fiz. Note a nossa dificuldade de compreensão de espírito. Quando nós temos essa compreensão, nós não sabemos, nós lidamos com espíritos. As pessoas estão, né? Meu esposo, minha esposa, minha filha, minha filha, meu avô, minha avó, tal, tudo isso são espíritos. São títulos que foram dados como incumbência, como responsabilidade nessa vida, mas são todos espíritos. E nós precisamos respeitar isso. Além do título, tem um espírito ali que a gente não sabe da sua trajetória. E respeitar isso, porque nós não sabemos se há um deve passar, se há futuro, mas nós temos um compromisso atualmente. Gratidão a todos vocês. Gratidão ao nosso irmão Milton, nessa palestra tão oportuna para nós, e fique em nossos corações, e fique gravado em nossas mentes, e que Deus nos abençoe. Vamos dar uns recados aqui da casa. Além das quartas-feiras, com as reuniões públicas, quartas e sábados, sempre às 19h30, temos também outras atividades. E todos os domingos temos a campanha do quilo, que é
através do nosso irmão Sebastião, que ele está sempre à frente. Quem quiser participar, é só falar com ele. E aos sábados também tem a sopa fraterna, que começa a 1h30. Também nosso amigo Sebastião está à frente desse trabalho. Quem quiser também fazer doação, é só falar com ele, trazer para aqui. Todas as segundas também temos nosso irmão Rubens Ferreira. Ele traz esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho e tratamentos e passes. Todas as quintas e domingos temos estudo online através dos canais do YouTube, Conexão para a Luz, extraindo lições. Acompanhe toda a programação em nossa página do Instagram e Facebook.